Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. É, Compartilhe o canal, divulgue o canal, comente no canal e vamos ao texto. Vamos falar sobre a escravidão, a prostituição, a mulher e a poligamia na Bíblia. De novo, explico para vocês que esse texto que nós vamos analisar faz parte de um longo texto que eu fiz de 75 páginas, certo? Então, ele trata da lei de Jeová. Fiz esse texto longo, que trata das questões apresentadas na lei. Entre elas, a escravidão, a prostituição, o preconceito contra a mulher, contra estrangeiros, contra pessoas que tinham defeitos físicos e coisas desse tipo. Mostrando assim que a lei não era divina, não era perfeita, mas era uma lei humana, derivada de humanas e pessoas de mentes primitivas da época, certo? Então vocês vão ver, às vezes, eu falar, de fazer referências a coisas já ditas, porque eu estou me referindo a outras partes desse longo texto que eu fiz, certo? Bom, perceba que a sociedade hebreia estava sendo organizada a partir de princípios ou regras supostamente próprios. Por que eu falo dessa questão? Porque quando o Deus hebreu, ele pega supostamente Abraão e o traz para a terra de Canaã, e dele cria os hebreus, aquele negócio todo, e dá as leis da Torá, a lei da Torá, Sinai. Então o Deus hebreu está mostrando ali, ou está separando os hebreus dos outros povos. E os hebreus, a partir daquele momento, não teriam os mesmos modos de ver as coisas e de se comportarem, assim como aqueles povos viam e se comportavam. É essa aparente ideia que o texto quer mostrar, certo? Quando Moisés recebe as duas tábuas do testemunho, que era uma lei exclusiva para Israel se comportar, se guiar, guiar os seus passos e orientar os seus passos, certo? Bom, então por isso que eu falo, perceba que a sociedade hebreia estava sendo organizada a partir de princípios ou regras supostamente próprios. As leis que estavam contidas ou as instruções, normativos e estatutos contidos nas duas tábuas que foi recebidas por Moisés, ela refletia essa questão, tá? Certo? Sim, essa sociedade, digo, a hebreia que está sendo formada, e os hebreus vinham da escravidão, né? Então, a partir que eles recebem aquelas leis, eles pretendem, assim, organizar uma nova sociedade. Sim, essa sociedade não poderia refletir os costumes e regras das que estavam em sua volta. Essa deveria ser a essência da sociedade moldada pela lei de Javé. Mas o que vemos, na verdade, é uma lei que copiou a escravidão, a prostituição, a poligamia, o desprestígio das mulheres e toda a sorte de coisas tidas por repugnantes e que eram praticadas pelos pagãos. A sociedade hebreia, ou hebraica, não era nada diferente da dos povos pagãos que já existiam. Os crentes ou cristãos mentem quando afirmam que o sistema escravocrata presente na sociedade hebreia era diferente e mais brando que os presentes e mais brando que o presente em outras sociedades. E também os cristãos também usam esse pretexto, dizer que a escravidão que era praticada entre os hebreus era uma escravidão melhor, mais branda, não era cruel como a que estava presente nos outros povos. Mentira. Ou às vezes comparam que a escravidão de lá não é igual a que os negros africanos aqui passaram, e aqui envolvia a questão racial, de pele, a cor da pele, e lá não. Mas a questão não é essa.
quando questionamos a questão da escravidão. A questão da escravidão é colocar uma outra pessoa em submissão a outra. É isso, não importa se é questão de cor ou coisa do tipo. A questão é que a Bíblia apresenta escravidão, só isso. E escravidão não importa o grau ou a forma como ela é praticada. É escravidão. Não existe escravidão boa. Ou níveis aceitáveis de escravidão. Não existe isso, crente. Só na cabeça de vocês inventam uma burrice dessa. Os cristãos ainda mentem quando tentam justificar essa prática ignominiosa entre os hebreus, ao dizer que a escravidão era um costume da época e que, portanto, eles não a criaram, mas apenas a seguiam. Outra mentira, né? Segundo a Bíblia, foram eles que criaram a escravidão. Então, eu te pergunto, crente ou cristão, por que os hebreus não deveriam seguir a idolatria da época também? A idolatria era prática, era a regra naquela sociedade em que os hebreus estavam adentrando, quando eles adentraram em Canaã. Qual era a prática daquela sociedade? A idolatria, a poligamia, a, a, o politeísmo, entendeu? Então, se o Deus hebreu se deixava se guiar ou não interferir nessas questões da escravidão e da poligamia, porque eram práticas da época, então por que ele quis interferir na questão do politeísmo e da idolatria dos povos? Deveria deixar também, já que era uma prática comum entre aqueles povos, a idolatria e o politeísmo e outras práticas mais. Afinal de contas, a idolatria era um costume daqueles povos. Não é justificável manter, não é justificável manter ou seguir algo que é claramente uma violação de direitos de outros. Ainda mais se considerarmos que uma nova sociedade, sob uma suposta organização social oriunda da parte de um ser divino, estava naquele momento surgindo. Se os padrões de comportamento, morais ou coisa do tipo, estavam sendo estabelecidos ou fixados naquela lei que está sendo dada aos hebreus, então não se justifica essa nova lei seguir os mesmos padrões, as mesmas regras sociais daqueles povos que eles diziam que eram, eram pecadores. Tá entendendo? E esse mesmo Deus afirma que o povo hebreu deveria ser diferente dos outros povos. Esse Deus mesmo afirma que os outros povos olhariam para Israel e se admirariam por ele, né, no caso, os hebreus, né? Aí, no caso, se admirariam, os povos se admirariam por ele ser um povo cujo Deus andava lado a lado com eles e por seus costumes serem diferentes. Observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios e inteligentes. Veja que a Bíblia diz com relação à posse da lei nas mãos dos hebreus. Né? Observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos outros povos. Tá? Os outros povos iam ver os hebreus como um povo inteligente, só porque eles tinham aquelas leis. E, ouvindo todas essas prescrições, dirão: Eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá, com efeito, nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si como estar de nós? E aqueles se entregam, né? Não havia um Deus entre os hebreus, haviam vários deuses, né? Haverá, com efeito, nação tão grande, cujos deuses dessas nações, né, estejam tão próximos de si, delas, como está de nós o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Deus hebreu dizendo. Perceberam?
Então, o Deus hebreu estava estabelecendo uma nova sociedade, com novos padrões morais diferentes das outras sociedades. Só os hebreus tinham esses padrões e que os outros povos, quando vissem os hebreus, eles iam ver um povo diferente, um povo especial, porque aqueles estatutos não tinham iguais entre as nações. Tudo mentira, é óbvio, né? Tudo mentira descarada. Os hebreus nunca foram diferentes de coisa nenhuma dos outros povos. O próprio Deus hebreu deveria ser distinto dos demais deuses. Só que nem ele era assim. Javé em nada se diferenciava dos deuses falsos, nem o seu povo e nem o próprio Deus. Se a escravidão fosse vista como algo bom ou prazeroso, entre aqueles que eram submetidos a ela, não haveria a proibição de haver escravos permanentes entre os hebreus. Os hebreus ficariam escravos lá no Egito. A escravidão não era boa, né? Mas não. Lá mostra claramente como era que os hebreus supostamente eram tratados, né? A ferro. Eram, eram a dura a escravidão dos hebreus lá no Egito. Isso na lenda, não, pessoal? Na lenda. Os crentes, para justificarem a presença injustificável da escravidão entre os hebreus, afirmam que Javé consentia, permitia a escravidão, posto que esse era o arranjo já existente na sociedade humana. Mas nós já provamos que isso é balela, isso é falácia, né? Porque havia outras questões sociais de há muito tempo já estabelecidas naquela sociedade e o Deus hebreu não aceitava. Por exemplo, a poligamia, ou o politeísmo e a idolatria, mas aceitou a poligamia e a escravidão. Por quê? Assim sendo, Javé não poderia interferir nas ações das pessoas. Isso é a justificativa dos crentes, pois Javé respeita o livre-arbítrio delas, pois que não, não impediu ou não impôs a proibição da escravidão e da poligamia. Veja que mentira. Mas lá na lei de Javé diz, não deves matar, não deves roubar, não deves adulterar, né? Mas ele não diz lá, não deves ter muitas mulheres. Lá ele não diz, não deve ter escravos. Ele não diz isso. Mas diz, olha, não deves ter outros deuses. Ou seja, ele interfere na questão da, do politeísmo existente da época, da idolatria que havia. Ou seja, estava impondo uma regra que não era observada pelos povos em redor, certo? É, do adultério, ele estava impôs uma questão, vamos dizer assim, uma questão moral, né? Comportamental entre o homem e a mulher. Mas, no entanto, não proibiu a poligamia, que o homem podia ter várias mulheres, fora as concubinas. Você não vê proibição dele em canto nenhum em sua lei, sobretudo nos ditos 10 mandamentos, nenhuma proibição do tipo, não deve ter muitas mulheres, né? É, muitas mulheres, nem concubinas, não deves ter escravos. Você não vê isso. Por quê? Tem argumentos mais ridículos do que esses que os crentes dizem, que é por causa de questões sociais, de uma sociedade, e que Javé não queria interferir, porque eram questões já postas de há muito tempo. Isso é ridículo, mentira. Não tem nada de respeito ao livre-arbítrio, respeito às decisões das pessoas, ou mesmo a forma organizacional pré-existente. E os argumentos que derrubam as falácias dos crentes ou dos cristãos são os seguintes: Jeová havia destruído supostamente um mundo antigo nas águas do dilúvio, justamente porque não concordava com a sua maneira de se comportar. Jeová afirmou que a maldade do homem era muito grande e que por isso o destruiria. Ou seja, quando Jeová traz o dilúvio, ele está se opondo à forma de viver daquelas pessoas. Ele não está respeitando o livre-arbítrio das pessoas, de viver daquela forma. Está entendendo? Então é mentira dizer os crentes que Javé não impediu a poligamia,
nem escravidão, porque era uma regra das sociedades lá naquela época. Mentira. Então, por que ele não respeitou essa questão lá, no dilúvio? Matou todo mundo. Porque não estavam de acordo com a sua vontade, sua forma de ver e da forma como eles deveriam se comportar. Percebe a mentira? Ponto 2. Jeová destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da conduta dos habitantes daquela cidade, que diz que eram todos homossexuais, ou a maioria eram homossexuais, tarados, que não podia ver ninguém, que queria meter a vara, ou serem metidos à vara. Quer dizer, isso, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra também mostra, novamente, nesse contexto, que Javé não estava contente ou não aceitava aquela forma de viver daquelas pessoas. E por isso as destruiu com fogo e enxofre. O que mostra, novamente, como volto a dizer, de que Jeová não tem esse negócio de estar respeitando o livre-arbítrio ou de convenções sociais, e por isso ele não proibiu a poligamia, não proibiu a escravidão. Mentira, ele proibiu outras coisas, não proibiria a escravidão e a poligamia. Terceiro ponto, que desmente as falácias dos crentes. Os povos cananeus adoravam vários deuses, eram politeístas, e Javé os destruiu por causa do politeísmo deles. Tá entendendo? Ou seja, Jeová interfere muito no livre-arbítrio das pessoas. Mentira dizer que não proibiu a poligamia e a escravidão porque eram questões sociais, que todos os povos já seguiam, que não podia interferir. Mentira. Só esses três exemplos nos mostram a mentirada desses crentes. Todos esses argumentos nos mostram que Jeová não respeitou o livre-arbítrio de coisa nenhuma, das pessoas que compunham essas sociedades, e nem as regras já há muito tempo pré-estabelecidas por elas. Se ele respeitasse as liberdades das pessoas, então teria que aceitar o modo de viver do mundo antediluviano, da sociedade pagã de Sodoma e Gomorra, bem como teria que aceitar a idolatria praticada pelos povos cananeus. E a poligamia, lógico, tanto a idolatria como o politeísmo deles, né? Seria a escravidão e a poligamia práticas menos graves que a idolatria e o politeísmo? É claro que não, né? Concluímos, portanto, que se Javé não aceitou tais coisas, não poderia também aceitar a poligamia e a escravidão. Mas por que as aceitou? Simplesmente porque não há Deus algum por trás das ações dos hebreus. O que havia era apenas alguém escrevendo opiniões e impressões do mundo de um povo que comungava das mesmas ideias dos povos em geral. Está entendendo, pessoal? A lei previa um ano de jubileu em que todos os escravos oriundos de dívidas não pagas deveriam ser libertos. A lei dizia isso. Mas essa previsão somente se aplicava para o devedor hebreu que se tornou escravo. O estrangeiro não gozava desse privilégio. A lei dizia ainda que o hebreu escravo por dívidas não deveria ser tratado como escravo, mas como hóspede ou assalariado. É claro que nesse ponto em específico, a lei era uma farsa, para não dizer toda ela, né? Era uma farsa gritante, pois escravo algum jamais foi tratado como hóspede, já que se tratava de alguém que estava sob as ordens de outro e que tinha uma dívida a ser paga. Como é que alguém ia ter tratos diferenciados com esse escravo se ele é um devedor dessa pessoa? A vida desse escravo estava na mão daquele seu senhor. Escravo era sempre tratado como escravo. Isso é conversa furada. Se o vosso irmão empobrecer, a lei dizia, serão responsáveis por ajudá-lo. Deverão convidá-lo a viver convosco, como hóspede na vossa casa. Respeitem Deus e deixem o vosso irmão viver convosco. Nem tampouco lhe peçam juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem. Não se esqueçam, não levem juros e deem-lhe aquilo de que ele precisar ao preço do custo. Não tentem fazer negócio, porque eu, Senhor vosso Deus, vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se um vosso irmão israelita vier a empobrecer, veja que sempre as vantagens é para os israelitas, né? E se vender a um de vocês, olha, se um vosso irmão israelita se empobrecer e se vender a um de vocês, não deverão tratá-lo como escravo, mas antes como um assalariado ou como um hóspede.
e ele apenas vos servirá até o ano do jubileu, tá vendo? A escravidão do hebreu, ela tinha um limite, um tempo limite, né? Era temporária. Nesse ano poderá deixar-vos com os seus filhos e retornar à sua família. Nesse ano poderá deixar-vos com os seus filhos e retornar à sua família e aquilo que é dele. É porque eu vos trouxe da terra do Egito e vocês são meus servos. Veja como é que o Deus hebreu via o seu povo como servo dele. Por isso não poderão ser vendidos como escravos comuns. Os hebreus dizendo que os seus servos, os hebreus, não poderiam ser vendidos como escravos comuns, nem tratados duramente. Eles eram servos de quem? Já eram escravos de quem? De Jeová, né? Respeitem o vosso Deus, contudo poderão comprar a orientação de Deus. Contudo poderão comprar escravos das nações estrangeiras que vivam à vossa volta. Podem também comprar os filhos dos estrangeiros que vivam convosco, ainda que tenham nascido na vossa terra. Tá vendo? Como era a ideia de Deus hebreu? A escravidão entre seu povo era temporária, certo? Mas os hebreus poderiam transformar em escravo, comprar escravo das nações estrangeiras que viviam à volta deles. Mas quais eram essas nações que viviam em volta dos hebreus? Eram nações cananeias, eram povos pagãos. Mas esse Deus hebreu, dizem os passagens, que os hebreus não deviam ter contato nenhum com os povos, mas ele incentivando os hebreus a terem escravos desses povos. Pare. E mais, incentivava também a escravidão entre aqueles, ou os filhos, dos estrangeiros que vivessem dentro da comunidade hebreia. Quanta mentira, né? E, ainda que tendo nascido na vossa terra, serão vossos escravos permanentemente. Esses aqui seriam escravos eternamente. Ou seja, enquanto aquelas pessoas vivessem, seriam escravos dos hebreus. Podendo passar para os vossos filhos, ou seja, os filhos dos escravos iriam ser passados para, desculpem, para os filhos dos hebreus. Mas quanto aos que são vossos irmãos, o povo de Israel, esses não serão tratados da mesma maneira, né? Malandragem dos hebreus. Veja que lei perfeita. Uma lei que discriminava a pessoa pela raça. Simplesmente isso. Perceba o quanto era cruel e desumana essa lei dos hebreus. Enquanto ela previa tratamento diferenciado para com um hebreu, por outro lado, a mesma lei que se dizia santa e justa não dava o mesmo tratamento a um não hebreu. A lei era discriminatória, ainda que você vai ver em outras passagens dizendo que o estrangeiro devia ser tratado da mesma forma que o natural. Mas quando você vai analisando os supostos dispositivos da lei, aí você vai encontrando essas mentiradas. Ela discriminava as pessoas por raça ou nacionalidade a qual pertenciam. Ela, a lei, distanciava as pessoas, colocava um grupo como superior ou especial em relação a outros. Ou seja, os especiais, esse grupo especial eram os hebreus. Já os outros povos eram lixo. Podia ser sim, transformados em escravos. Diferentemente do que falam os crentes na Bíblia, vemos comandos partindo da boca de Javé determinando a forma de agir e de se comportar dos hebreus. Não há vestígios de permissividade, mas de ordem. Jeová queria sim e exigia que fosse assim. Não tem nada aí, porque eles usam a ideia, não, Deus permitiu, Deus não mandou, Deus permitiu, é mentira. Esses comandos de escravidão partem da boca do Deus hebreu, mandando que os hebreus escravizassem outros povos, comprassem outros escravos de outras nações, né? Quando não, né? Transformassem outras nações nas guerras que eles vencessem em escravos. Os escravos hebreus tinham ou deviam ter tratamento diferenciado, vocês viram, daqueles que eram obtidos por meio de compra e despojo, oriundo de guerra, né? E originários de povos em volta de Israel, isto é, povos pagãos. Os escravos hebreus não podiam ser maltratados e nem tratados com dureza, e nem serem vendidos como escravos comuns, ou seja, como escravos oriundos de outros povos, o que significa que a lei da escravidão dos hebreus só deveria ser branda para com outro hebreu.
enquanto para aqueles que não tivessem sangue hebreu, ela deveria ser tão dura quanto era, supostamente, a dos povos pagãos. Mas esse mesmo comportamento era o que os pagãos tinham para com seus escravos. Por acaso um cananeu trataria mal com ela aqui, né? Um escravo cananeu, mas também cananeu, mas trataria bem um escravo hebreu? Claro que não. A lei dos hebreus não inovava em nada. As concepções contidas nessa lei fajuta eram as mesmas que haviam. As concepções contidas nessa lei fajuta eram as mesmas que havia nas leis dos pagãos. A lei de Jeová previa escravidão perpétua para os escravos estrangeiros e seus filhos. Escravidão perpétua para os escravos estrangeiros. E seus filhos teriam de permanecer nessa condição, na condição de escravos, enquanto para os escravos hebreus a libertação era certa, depois de um jubileu, né? Crente, onde está a brandura e justiça nas leis de seu Deus? Em que, crente, a lei de seu Deus era melhor e superior que a dos pagãos? Porquanto introduziste estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, o pão, a gordura e o sangue, hein? Uma nojeira dessa. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, ou seja, ou de carne ou de coração, entrará no meu santuário. Está entendendo? Deus hebreu odiava o estrangeiro, pessoal. Jeová, ou melhor, os escribas hebreus, eram um Deus racista. Ele não tolerava estrangeiros, quer fossem circuncisos, ou seja, tivessem arrancado o prepúcio de seus pênis, quer fossem circuncisos de coração. Quer dizer, mesmo que esses estrangeiros devessem ou tivessem o sinal da circuncisão na carne, no pênis, fossem, porém, incircuncisos de coração, não poderiam ainda assim entrar no seu santuário. A discriminação era geral. A ideia era a exclusão total de estrangeiros de entre os hebreus. Mas talvez você argumente, mas Israel aceitava estrangeiros em seu meio. Sim, havia essa possibilidade, mas ainda assim o estrangeiro era discriminado. Ele não era tratado como um natural, mas sim como um peregrino entre os hebreus. É claro que essa conversa de estrangeiro entre os textos bíblicos é tudo mentira, é tudo inverdades, pois os hebreus em seus primórdios nunca fizeram separação entre nacionais e não nacionais. Os hebreus eram tão cananeus quanto os próprios cananeus. Essa discriminação que nós vamos ver no texto, isso aí foi criado depois. Os hebreus, segundo a Bíblia, eram cananeus. Toda a linhagem dos hebreus se formou a partir de uma união entre supostos hebreus e mulheres cananeias. O espírito da lei dos hebreus estava muito distante do ideal de igualdade. A igualdade primitiva, elaborada pelo Deus hebreu em seus escritos, era entre os próprios hebreus e não entre estes e demais povos, pessoal. E não poderia ser diferente, já que a lei foi dada aos hebreus. Seus comandos não eram dirigidos a outros povos, pessoal. Os hebreus, segundo os textos bíblicos, deveriam se afastar dos povos em sua volta. Mas talvez alguém argumente dizendo que a nossa Constituição de 88, também em seus dispositivos, apresenta vantagens ao brasileiro nato e não ao naturalizado. Dessa forma, privilegiar os seus nacionais é algo comum, até mesmo em leis modernas. É verdade, as constituições em geral seguem esse comportamento, mas devemos nos lembrar que estamos diante de um documento elaborado por homens e não por um Deus perfeito e imparcial, diferentemente do que é afirmado a respeito da Bíblia. Então é aceitável haver essa discrepância em leis como as nossas constituições. E não é admissível ver esses mesmos tratamentos e em um nível muito pior numa lei que se diz ser oriunda de um Deus imparcial, justo, perfeito e amoroso. Imaginar que leis humanas possam alcançar a perfeição a qual seria própria das leis de um Deus
é algo muito desrazoável, fora do campo da racionalidade. É isso aí, pessoal. Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima, pessoal.